Oi pessoal, aqui quem fala é a Mori. Estamos aí entrando no 5º episódio para falar do capítulo 4 do livro A Ciência para Ficar Rico, de Wallace de Wattles. Eu tô aqui já com ele na mão, engatilhada, mas antes eu gostaria de passar alguns avisos para você. Estou aí trabalhando arduamente para resolver essa situação, resolver não, mas minimizar o máximo possível do incômodo que são os ruídos. E eu falo assim porque incomoda muito a mim também. Mas eu não vou deixar de passar uma mensagem que é tão importante por conta disso. Então, vocês, por favor, concentrem-se na mensagem. O segundo aviso é que esse vídeo, ele faz parte de uma série. É um estudo do livro. Nós estamos aqui entrando no 5º episódio. Vamos hoje observar o texto do capítulo 4. Então, para trás, existem mais 4 vídeos. E para frente, vem muitos outros vídeos. Porque, apesar de ser um livro fininho, ele tem 17 capítulos aqui e são verdadeiras aulas que dá para ficar fácil por 1 hora conversando sobre eles aqui. Os outros avisos são referentes aos links das minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Claro que tem algumas coisas da minha vida pessoal que eu vou estar compartilhando, mas hoje eu utilizo as redes sociais apenas para trabalho, com a intenção de servir e ajudar as pessoas, ok? Curtir e comentar esse vídeo, o feedback de vocês é muito importante e, obviamente, para vocês acompanharem os próximos vídeos, inscreva-se nesse canal, certo? Avisos dado. Agora vamos entrar aqui nesse livro maravilhoso que tem feito maravilhas por mim, tem expandido muito a minha mente, tem expandido muito a minha consciência e apesar de eu já ter lido, cada vez que eu leio ele aqui, porque eu releio ele aqui com vocês, eu percebo um insight que eu ainda não tinha visto, que eu não tinha percebido. Por isso hoje eu já estou aqui preparada com a caneta aqui, porque tem muita coisa valiosa mesmo nesse livro e eu espero do fundo do meu coração, olha, eu já bati na mão no microfone, e eu espero do fundo do meu coração que vocês captem essas mensagens, esses ensinamentos que podem, se forem observados, né, observados, aceitos e obedecidos, podem fazer grandes coisas pela nossa vida e eu acredito muito nisso. Por isso que eu estou aqui, ok? A mensagem principal que o capítulo 3, o capítulo 3 fala pergunta se a oportunidade pode ser monopolizada. E aí no vídeo anterior eu transcorri por todo esse capítulo, li ele inteiro, fiz comentários, mas a mensagem principal que ficou para mim foi a mensagem principal que ficou para mim foi o fato dele confirmar algo que eu sempre tive comigo, de que nada acaba, né? Que as coisas sempre a gente vai sempre caminhar para um outro momento em que a gente iria precisar de outras coisas, que as demandas seriam trocadas e a gente iria precisar de outras coisas, mas que tipo, nada iria acabar. Nem quando existem de tempos em tempos, né, volta na mídia o perigo da água do planeta acabar, das árvores e tudo. E mesmo quando eu ouvia isso já há muito tempo, eu ouvia isso e eu ficava pensando, se a gente ficar sem a água, virá alguma outra coisa que a gente possa usar, alguma outra coisa que o nosso corpo, ele será, ele vai ser usado por alguma outra coisa que não seja água. Eu sempre pensei dessa maneira. Claro que eu não estou falando que isso vai acontecer, porque nesse momento, se isso acontecer, vai ser muito ruim para a gente, pode ter certeza. Mas eu sempre tive essa sensação de que as coisas não acabariam, né? Na verdade, seria feito uma troca, né? Por exemplo, um serviço que já não está fazendo mais sentido, logo é criado outro. E eu falei no capítulo anterior da Uber, né? Que a Uber, não só a Uber, existem várias empresas que surgiram de 10 anos para cá, que a gente fica se perguntando como que a gente viveu sem elas até o momento em que elas surgiram, né? Então, a Uber e Netflix, né? Então,
Tem N outros serviços que a gente utiliza hoje que não existiam antes. E daqui para frente surgirão N outros serviços que também vão surgir e que a gente vai se perguntar, eu tenho certeza, que a gente vai se perguntar, nossa, como que a gente viveu até hoje sem isso e tal. Então a mensagem principal é: não fique refém do que você acha que está escasso. A escassez sim é uma ilusão. O nosso universo ele é riquíssimo. O nosso mundo, o nosso planeta Terra é riquíssimo, né? Tem de tudo aqui. E a gente só precisa acreditar na nossa capacidade de conseguir ter essas coisas. Só que muito do que a gente faz hoje é ficar olhando para o fora, né? Para o que está fora. Ah, olha, aquela pessoa está passando fome. Ah, aquela pessoa não tem aonde morar. Não falar, mas como que eu vou ser rica? Estou lutando para ser rica e ter muito dinheiro, sendo que existe N pessoas passando fome. Pare e preste atenção. Observe quando você parar isso. Isso fez sentido para você? Quando você observar isso, preste atenção no que você está ouvindo, no que você está dizendo. Será que você contribui muito mais com essas pessoas, não tendo dinheiro, sendo um duro igual a elas? Ou tendo dinheiro suficiente para você, para sua família, para sua comunidade e para abençoar da forma que você quiser, quantas pessoas você quiser? Você entendeu? Então, a mensagem principal é: não se apegue à escassez, por mais que você a veja, que ela esteja tão presente na sua vida. Se não é isso que você quer, porque tem muita gente que está onde está por pura escolha, porque realmente quer, porque aquilo é que é verdade para ela, ela acredita naquilo. Mas se não é isso que você quer, você olha para a sua realidade, você fala: eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Passe a pensar e a agir da maneira que você irá pensar e irá agir quando você estiver na realidade que você deseja. Ponto. E aí, com isso na mente, nós vamos entrar, só para ler aqui uma última frase. Ninguém, portanto, é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há abundância de recursos, porque há. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. A substância original está repleta de energia criativa e constantemente produzindo novas formas. Ou seja, por mais que você olhe e fala: ah, que medo, vai faltar isso, aquilo, outro, se você permitir, né, que um pensamento criativo, ao invés de entrar na via da lamentação, da reclamação, da preocupação, mas se você se permitir um pensamento criativo, ir lá no plano das ideias e buscar uma solução, como que você faz para ter acesso a isso? Perguntas. De que maneira eu posso resolver isso com total facilidade? Como eu posso resolver isso com total facilidade? O que eu posso fazer para ajudar? E esperar que as ideias venham. Então, com toda essa introdução, né, do último capítulo, nós vamos aqui entrar no quarto capítulo. Quarto capítulo. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. Vamos lá. Matilda fala com as pessoas. Olha aqui. Fala aqui com as pessoas. Oi, pessoal. Gente, eu amo quando ela tá aqui. A Matilda é uma coruja, um símbolo de sabedoria, né? Muito usado por professores, né? Por mestres, né? Você sempre, tudo que tiver relacionado à educação, você sempre vai ver o símbolo da corujinha. Então, a Matilda é um símbolo de sabedoria e eu gosto que ela fica aqui do meu lado. Eu coloquei esse nome nela de Matilda, mas eu gosto que ela fica aqui do meu lado porque eu tenho essa sensação de que eu consigo explicar muito melhor, consigo absorver melhor o que eu estou lendo, porque eu já li esse livro, mas ele não está gravado inteiro na minha mente. Então, muitas coisas que eu estou lendo aqui com a máxima atenção, prestando atenção e tendo foco, as coisas que eu entendo, eu consigo transformar em uma mensagem
eu consigo explicar e eu associo isso à presença aqui desse símbolo poderoso de sabedoria, que é a Matildinha. Matilda Corujinha. Vamos lá. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância sem forma. A matéria com a qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e pensando em uma forma, ela a produz. Há muitos anos, né? Há uns 6 anos atrás, eu tive o primeiro contato com o conceito da física quântica, de que tudo vinha apenas de um vácuo, que era o vácuo quântico. E que esse vácuo é que, cientificamente, nós poderíamos chamar de Deus, porque todas as coisas vêm dele. E eu estou falando isso aqui de um... Eu não reli o conceito e não estudei, eu estou falando do que ficou gravado aqui na minha mente, tá, pessoal? Então, o vácuo quântico que eu aprendi com o professor Hélio Couto é essa substância amorfa, né? Que não tem forma, que você não consegue tocar, mas que ela está presente em todos os lugares, né? Ela está constantemente preenchendo todos os espaços do universo. E tudo que existe, tudo que a gente vê, vem dessa substância, né? Que é o grande vácuo quântico. E essa substância é que mantém tudo isso daqui. Então quando eu leio isso, eu já entendo logo. É Deus, que é o que? É essa consciência amorfa, essa substância amorfa e pensante. O que nós somos? Fragmentos dessa consciência, logo somos consciência. Temos um corpo aqui para viver essa experiência humana, mas somos mente. Tudo está na nossa mente. Criamos a partir da mente, assim como o universo foi criado a partir da mente dessa consciência pensante. A substância original se move de acordo com os próprios pensamentos. Cada forma e processo visto na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original, ou seja, o vácuo quântico, ou seja, Deus, ou seja, essa consciência pensante. O primeiro princípio aqui que ele fala já está no primeiro parágrafo da Ciência para Ficar Rico. Está no primeiro parágrafo do capítulo 4. O primeiro princípio é o pensamento, é o pensar. Como eu falei anteriormente, existe uma diferença entre pensamento e atividade mental. Eu já falei dessa diferença. Mas trazendo ela de volta para o contexto aqui do texto, a atividade mental, ela é todo aquele falatório, aquele borburinho que não acaba nunca, né? Existem vários memes aí na internet interpretando a atividade mental. Quando você está preocupado com coisas do dia a dia, com coisas terrenas, com o vizinho, com a batida, com o barulho do carro do vizinho, com a casa que a sua vizinha comprou, com a calça que você tem que costurar, com a comida que você tem que fazer, tudo isso é atividade mental. O pensamento criativo, ele demanda mais esforço da nossa parte, porque o pensamento criativo, ele exige que você reflita, que você observe uma situação e ao invés de você reagir a essa situação, você pense, você busque uma solução, você procure saber por que aquilo está acontecendo. Então, nem todas as pessoas estão dispostas a pensar, a cultivar, a nutrir a mente com bons pensamentos, fazendo com que ela se expanda e crie mais espaço para esses pensamentos criativos. Então, o primeiro princípio está no pensamento. Você tem que aprender a pensar. Não vai ter outro jeito. Você vai ter que aprender a pensar. Como que você vai ter uma ideia milionária se você não refletir? Como que você vai ter uma ideia milionária se você está preocupado com os joguinhos que você está jogando no celular? Se você está preocupado com a vida que a outra pessoa está construindo e você não está construindo a sua?
Primeiro princípio, já está aqui na primeira palavra do primeiro parágrafo do capítulo 4. Pensar. Quando essa substância pensa em uma forma, ela cria essa forma. Quando pensa em um movimento, ela realiza esse movimento. É assim que todas as coisas são criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamentos que faz parte de um universo também de pensamentos. O pensamento de um universo em movimento se estendeu por toda a substância sem forma. A matéria pensante que resultou desse pensamento assumiu a forma de sistemas planetários, cujas formas continuam sendo mantidas por ela, que é essa consciência pensante, que é essa substância pensante. A substância pensante assume a forma dos seus próprios pensamentos. A substância pensante assume a forma dos seus próprios pensamentos. Lembra quando eu falei no capítulo, acho que no capítulo 2, eu falei, existe um desejo dentro de você, que te queima, que grita dentro de você. Vai lá, faz acontecer, vamos lá, vamos criar. Essa é a substância, é a consciência pensante dentro de você, que pensou e idealizou algo para a sua vida e está pronta para, junto com você, que também tem o poder de criar, tomar forma, a forma daquilo que ela pensou. É a consciência. Quando você suprime esse desejo, eu tenho desejo de ficar rica, mas eu não posso falar com ninguém, que as pessoas vão tirar sarro de mim. Eu tenho desejo de cantar, mas eu não posso falar com ninguém, que ninguém vai acreditar, ninguém vai abraçar meu sonho. Não espere a aprovação de ninguém. Não queira a aprovação de ninguém. Acredite que o principal você já tem, que é o apoio dessa substância pensante que está aqui. Vai lá, faz acontecer, vamos lá que eu estou com você. Porque você pode ser o que você quiser, desde que você decida ouvir seu coração, o que você sente, o que você está querendo com vontade. Você pode ser o que você quiser. E você, quando existe esse desejo inerente dentro de você, que você não consegue pensar em outra coisa, pode saber, eu vou, porque Deus vai me apoiar. Ele quer que eu vá. Ele está me puxando para isso, então eu vou. A substância pensante assume a forma dos seus próprios pensamentos e se move de acordo com o pensamento. Sustentando a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ela assumiu a forma desses corpos e passou a movê-los de acordo, organizadamente. Essa substância pensante, ela mantém todo o sistema solar funcionando, um planeta, todos os planetas girando em torno do Sol. E ela cuida para que o Sol não torre todos esses planetas, mas que os mantenha aquecidos na medida certa, conforme a necessidade de cada um. Porque dizem que tem planetas que não tem nenhum tipo de calor, não dá nem para ninguém viver nele. Pensando na forma de um carvalho crescendo lentamente, a substância se move de acordo e produz a árvore, embora séculos possam ser necessários para realizar esse processo. Ao criar, a substância sem forma parece mover-se de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. O pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea da árvore já totalmente desenvolvida, mas dá início às forças que a produzirão ao longo de linhas de crescimento estabelecidas. Se você pensa em uma árvore, você pode até imaginar ela pronta, mas para você ver na sua frente realmente ela grande, crescida, primeiro você vai ter que demandar uma ação, que é o quê? Plantar a árvore. E ali, com a semente embaixo da terra, as coisas, todos os movimentos vão se organizando para que ela se transforme vagarosamente naquilo que você imaginou, naquele carvalho. Assim é a consciência. Vamos lá. Todo pensamento de determinada forma, mantido na substância pensante, causa a criação dessa forma, mas sempre, ou ao menos na maioria das vezes, ao longo de linhas de crescimento e ação previamente estabelecidas. Se você quer construir algo grandioso na sua vida, você
tá para você ser médico, né? Hoje você está aí na sua adolescência procurando uma faculdade, o seu sonho é ser médico. Você tem aquele grito dentro de você, seja médico, vai ser médico. Você vai, ok, você vai sentar e vai se imaginar sendo um grande médico. Mas para que esse sonho, essa foto nessa sua imaginação se imprima e se torne realidade aqui na sua realidade, de uma forma que você consiga ver, sentir o cheiro e tocar, isso vai demandar uma ação sua, ou várias ações. Primeiro, você vai ter que escolher qual faculdade você vai estudar, você vai prestar um vestibular, fazer um cursinho de repente, prestar o vestibular, conseguir entrar nessa faculdade, conseguir se manter nessa faculdade, ter o pensamento firme, ser disciplinado, ser resiliente e passar por todos os processos, por todas as etapas que você tem que passar para chegar lá na frente, você se tornar esse grande médico, você conseguir o seu diploma e depois ter uma vida construída com todos os processos e vivências necessários para você chegar naquela imagem de ser um médico excelente, um médico de referência. É assim que as coisas são. Tudo precisa de uma construção. Tudo precisa ser construído. Toda parede para ser levantada precisa que você coloque ali pelo menos faça a fundação, tenha ali a ideia do que se vai fazer, para você poder construir ali, colocar o primeiro tijolinho. A partir de uma decisão, decidir, vou fazer um muro. Ótimo, o que precisa para fazer esse muro? Fundação, beleza. Vamos fazer como que vai ser esse muro e tal. Vamos fazer a fundação, vamos comprar, vamos pesquisar, vamos comprar, vamos chamar alguém que possa fazer com segurança. Até chegar um momento com toda aquela fundação pronta, você vir colocar aquele primeiro tijolo. Teve toda uma construção antes. E até você ver esse muro completo, tem toda uma construção ainda adiante, até você vê-lo completamente. Isso para tudo na vida, relacionamentos, dinheiro, tudo parte primeiro de uma decisão. O pensamento de uma casa impresso na substância sem forma pode não resultar na formação instantânea da casa, mas causa o direcionamento das energias em ação no mercado e no comércio para determinados canais que resultarão na sua construção mais acelerada. Caso não houvesse canais por meio dos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente pela substância primordial, sem a espera dos demorados processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento a respeito de uma forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Nenhum pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Se você imprimiu esse pensamento nessa substância amorfa, sem forma, mas que é pensante e consciente, qualquer pensamento que você colocar lá, você vai trazer ele para a sua realidade. Seja ele bom ou seja ele ruim. Por isso, a importância de você nutrir bons pensamentos. Pensamentos ruins, sabe aquela ideiazinha que você tem daquele fulaninho que está no seu trabalho, que você não vai com a cara dele, mas você não gosta dele, mas você não comenta com ninguém, porque você é uma pessoa muito correta, né? Que você é uma pessoa que não se envolve, você não gosta daquela pessoa, mas aquilo fica só para você. Não. Os seus pensamentos negativos em relação àquela pessoa, quanto mais você mantém, quanto mais você pensa naquilo, mais impressão você está fazendo dessa situação negativa em relação àquela pessoa. Um dia, quando você se distrair, quando você estiver no piloto automático, você vai chegar no seu trabalho, vai cumprimentar todo mundo, menos aquela pessoa. E aí, isso já vai ser grosseira, alguma coisa assim, vai falar torto, alguém vai te irritar e você vai descontar justo naquela pessoa. E aquela pessoa sem saber de nada. Essa pessoa, esse desconforto se materializou na sua realidade. O que vem desse desconforto, dessa grosseria, só depois disso, o que vem depois disso, só Deus sabe. De repente aquela pessoa, percebendo que você implica com ela, pode passar a implicar com você
e transformar a sua vida no trabalho em um verdadeiro caos. Ou ficar tão triste, chateada, e você, para confirmar ainda mais a sua implicância, você implicar com ela e transformar a vida dela num verdadeiro caos, criando karma para você. Nenhum pensamento a respeito de uma forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Tudo que você pensa, você cria na sua vida. Só que você tem o hábito, nós temos o hábito de pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque estamos movidos pela atividade mental e não pelo pensamento criativo, não pensamos de forma consciente, vamos simplesmente pensando, falando mal dos outros, julgando todas as pessoas, e essas coisas vão sendo brotadas, problemas vão sendo brotados na sua frente, coisas que você nem lembra. De repente você começa a lidar com os resultados disso ou daquilo na sua frente. Isso é resultado de quem leva a vida de forma inconsciente, não pensa, não tem um plano, e você não ter um plano vai levando você cada vez mais para o buraco. E aí, para você sair dele, óbvio que você vai sair, obviamente, somente aí com muito trabalho intelectual. O ser humano é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que ele produz com as mãos devem antes existir em pensamento. Ele não pode modelar algo antes de ter pensado no objeto. Tudo foi pensado. Tudo que foi feito pela primeira vez, tudo que você vê pela primeira vez na sua frente, primeiro foi criado na mente de alguém. Todo carro, um modelo de carro que você vê, modelo de casa, primeiro foi criado na mente. É assim que as coisas são. E até agora, o homem destinou seus esforços totalmente ao trabalho das mãos. Aplicou o trabalho manual ao mundo das formas, buscando alterar ou modificar as já existentes. Ele nunca pensou em tentar criar, imprimindo seus pensamentos na substância sem forma. O homem cria uma forma-pensamento usando o material das formas da natureza e constrói uma imagem em sua mente. Até agora, o humano fez muito pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele ainda nem sequer sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazer. O homem remodela e modifica as formas existentes com o trabalho manual. Ele jamais considerou se poderia ou não produzir coisas por intermédio da substância sem forma, comunicando a ela seus pensamentos. Você vê que tem aqui, ó, ele coloca substância sem forma. Cadê? Aqui. Ele coloca substância sem forma comunicando a ela, com letra maiúscula, que é a consciência, comunicando a ela os seus pensamentos. Eu me proponho a provar que isso é possível, que qualquer pessoa é capaz de fazê-lo e também mostrar como. O primeiro passo será estabelecer 3 preposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe uma substância sem forma original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos aparentemente diversos são apenas representações diferentes em um único elemento. Todas as várias formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, mas feitas da mesma matéria. E esta matéria é pensante, é a consciência. Segundo, um pensamento, quando mantido nela, produz a forma desse pensamento. Pensamentos na substância pensante produzem formas. E terceiro, o homem é um centro pensante capaz de pensamentos originais. Caso consiga comunicar seus pensamentos à substância pensante original, ele pode causar a criação ou a formação daquilo em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz aquilo que foi imaginado pelo pensamento. Uma pessoa pode formar coisas em seus pensamentos e, imprimindo-as na substância sem forma, é capaz de criar aquilo que está sendo pensado.
Vamos aqui. Posso provar estas afirmações tanto pela lógica como pela experiência. Raciocinando para trás sobre o fenômeno da forma do pensamento, chego a uma substância pensante original. E raciocinando para a frente, a partir desta substância pensante, chego ao poder do homem para causar a formação daquilo em que está pensando. Quando Wallace, ele fala no começo do livro, no prefácio, ele fala que quando ele decidiu escrever esse livro, ele optou por fazer um manual, ao invés de ser um livro, mas um manual de consulta, que as pessoas pudessem consultar e fazer exatamente o que estava descrito aqui para poder criar riquezas em sua vida. E a partir disso, ele optou por não discorrer sobre os pensamentos, sobre as reflexões dos filósofos, que fez com que ele tomasse essas verdades filosóficas como verdade para a vida dele e transformasse num manual. Então ele falou, não vou dizer como foi que eu cheguei nessa conclusão, mas se você quiser, você pode consultar os filósofos de quem eu tirei essas bases, né? Então, aqui, quando ele fala que raciocinou para trás sobre o fenômeno da forma e do pensamento, ele chegou a uma substância pensante original, e que raciocinando para frente, a partir desta substância, ele chegou ao poder do homem para causar a formação daquilo em que ele está pensando. Aqui ele está falando dos conceitos da mecânica quântica, da física quântica. E muita coisa do que ele fala aqui vem dos conceitos da mecânica quântica e das leis universais que foram aí trazidas ao conhecimento da humanidade pelo Hermes Trismegisto. Então, ele não comenta, ele não fala, olha, eu aprendi aqui, estuda isso, aquilo outro. Não, ele estudou, ele aprendeu e ele pegou apenas o que funcionou e colocou aqui nesse livro, que é um manual. Então, cada vez que eu discorro por algumas coisas aqui, eu vou aqui, ó, eu vou pensando, eu já vi isso em algum lugar. E tipo, já vi mesmo, já estudei mesmo. Estudando com o professor Hélio Couto sobre mecânica quântica, a gente encontra muito desses conhecimentos aqui. E aí, para mim, fica mais fácil fazer essa conexão. Ah, ele tá falando disso, você entendeu? Então, tipo, quando eu bati os olhos aqui, eu falei, não é novo, eu já tive contato com isso, mas com palavras diferentes, com maneiras de serem explicadas diferentes. Então, já que pode ser assim, eu vou criar a minha maneira também. Tendo experimentado isso na prática, vi que o raciocínio é verdadeiro. Se um homem ler este livro e enriquecer ao fazer o que lhe for instruído, isso apoiará minha declaração. Agora, se todos os que lerem e fizerem o que está aqui enriquecerem, esta será uma prova definitiva até que alguém passe pelo processo e falhe. A teoria é verdadeira até que o processo falhe, e este processo não falhará, pois todos os que fizerem exatamente o que este livro ensina ficarão ricos. Eu já disse que as pessoas enriquecem fazendo coisas de uma determinada maneira, e para que isso seja possível, é preciso tornar-se capaz de pensar dessa determinada maneira. O modo como um homem faz as coisas é o resultado direto da forma como pensa nelas. Para fazer as coisas da forma como quer fazê-las, você precisa adquirir a habilidade de pensar da maneira que é preciso pensar. E como que você cria essa habilidade de pensar da maneira que é preciso pensar? Agindo como se agiria caso você estivesse dentro desse seu pensamento, dentro da realidade desse seu pensamento. Então, se você é uma pessoa que fala assim, quando eu for rico, eu vou ser uma pessoa muito boa para todas as pessoas, eu vou ser um benemérito, eu vou ajudar todas as pessoas. Mas hoje, você é uma pessoa que, se falar em ajudar alguém, você,
sai pela tangente. Então, isso vai acontecer com você. Se você buscar a riqueza, muito provavelmente você vai encontrá-la. Mas você vai chegar em algum momento da sua vida que você vai lembrar das coisas que você dizia e você vai ficar frustrado com você mesmo. Porque você viu que, por mais que você dissesse, eu vou ser uma pessoa muito benemérita, vou ser uma pessoa que ajuda todo mundo quando eu tiver dinheiro. Aí você olha para você e você vê que você não ajuda ninguém, que você nem tem pessoas para ajudar, porque todo mundo se afastou. Por quê? E aí o que você faz? Você se associa isso a ter ficado rico, quando na verdade o dinheiro ele só expôs aquilo que você realmente é. Se você é uma pessoa que não tem esse hábito, né, de ser uma pessoa que ajuda, de ser uma pessoa naturalmente abundante, não próspera, porque próspero é quem tem dinheiro, riqueza é quem tem dinheiro. Mas se você é uma pessoa que já é abundante por natureza, que está sempre ali, trazendo as pessoas, gosta de ajudar, divide, compartilha, quando você enriquecer, é isso que você vai fazer. Compartilha, divide o que você tem, ajuda quem você puder ajudar. Se você não faz isso habitualmente, isso não vai acontecer com você. Então, o que ele fala aqui? Passe a agir agora da maneira que você diz que irá agir quando você tiver muito dinheiro. Haja agora. Não importa, mas eu só tenho R$1, não tem problema. Existem N maneiras de ajudar as pessoas, que não quer dizer apenas que você tenha que colocar a mão no bolso. Se as pessoas se sentirem ajudadas por você, pode ter certeza que você já está fazendo a sua parte. Este é o primeiro passo para enriquecer. Pensar no que você precisa pensar é pensar na verdade, a despeito das aparências. Ou seja, pensar e agir da maneira que você deve agir, que você irá agir, independente de como você está hoje. Hoje eu não tenho nem R$1, como que eu vou pensar e agir como uma pessoa rica? Você entendeu? Mas você tem que afirmar isso para você diariamente. Eu sou uma pessoa rica de dinheiro. Não estou falando de afeto, não estou falando de coisas que o dinheiro não compra. Porque coisas que o dinheiro não compra, não importa o valor, a quantidade de dinheiro que você tenha na sua conta. Você não conseguirá comprar o afeto de ninguém. Você não conseguirá comprar o amor de ninguém. Eu estou falando de coisas que o dinheiro compra. Riqueza, que está associada somente a dinheiro. Um dos primeiros passos para você conseguir colocar a sua vida no lugar, colocar ordem na sua vida, é colocar ordem também nos seus pensamentos. Riqueza está associada a dinheiro. Eu sou rica de amor dos meus filhos, dos meus amigos. Isso não é riqueza, isso são sentimentos humanos, emoções. Você está fazendo por onde? Se você ama os seus filhos e cuida deles, é óbvio. Se você é uma pessoa leal nas suas amizades, uma pessoa leal nos seus relacionamentos, é óbvio que você vai ter o amor dessas pessoas. Mas o dinheiro não compra o amor delas. E se você pensar isso, você nunca vai ter paz, porque você sempre vai achar que as pessoas estão se aproximando de você por conta do dinheiro que você tem ou vai ter. E não é isso. A gente quer trazer a riqueza para a nossa vida para ser feliz de verdade. E já começando de agora. E não ficar fantasiando coisas que pode acontecer quando você tiver dinheiro. Porque não é assim que funciona. Você tem que acreditar nessa verdade e passar a viver essa verdade. Qual é a verdade que você deseja para sua vida? Ser rico, multimilionário, bilionário? Acredite nessa verdade e passe a agir, né, a partir dessa verdade. E não olhando para o que você tem hoje, que é nada vezes nada, e pensando, um dia serei. Não, eu já sou. Eu já sou. O seu cérebro, é isso que o seu cérebro entende, que você já é. Quando você começa a agir dessa maneira, as coisas já é um passo para a sua riqueza se materializar na sua vida. Vai se materializar de forma mágica? Óbvio que não. Ideias vão surgir, oportunidades e possibilidades vão surgir. E vai sendo construindo um caminho que a gente não tem como mensurar se é rápido ou longo, mas o que é verdade se tornará. O que é verdade na sua mente se tornará verdade na sua vida, cedo ou tarde. Todo homem tem o poder mental, todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que precisa pensar. Mas acaba sendo necessário muito mais esforço fazer isso
do que pensar nas coisas sugeridas pela aparência. É o que eu falei em algum momento desse vídeo. Para você pensar, demanda muito esforço. E a maioria das pessoas não querem ter esforço nenhum, não querem fazer esforço nenhum. Então elas preferem se distrair com coisas daqui mesmo, do mundo, da Terra, né? Coisas banais, coisas supérfluas, né? Que evitem que elas pensem e evoluam. Pensar, o pensamento criativo é você se propor, né, a resolver uma solução, seja ela sua, seja ela de outras pessoas, a resolver uma questão. Para você resolver uma questão, você tem que pensar, você tem que refletir. Não dá para você dizer que vai resolver uma questão, sentar e começar a jogar. Isso não acontece. Então, você tem que buscar isso, refletir sobre a vida, sobre a sua vida, sobre as coisas, por que as coisas acontecem, qual a relação disso com isso, fazer conexões neurais. E aí você começa a expandir a sua mente e passa a ter acesso ao plano das ideias. Enquanto você não se propor, só que isso demanda um esforço. Se você não está habituado, você tem que criar esse hábito em você. Nutrir a sua parte intelectual, nutrir a sua mente com coisas melhores e pensamentos melhores, né? Ao invés de ficar matança no jornal, assistindo TV, assistindo filme, ouvindo determinados tipos de música que te leva, que te derruba a sua energia, faz você se sentir péssimo, se sentir incapaz. Tem N coisas para fazer você ficar parado no mesmo lugar. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar na verdade a despeito das aparências é trabalhoso. Pensar na sua verdade que você quer, que você busca, e ignorar o que você está vivendo hoje é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, eu sei como que é. Mas você tem que persistir, porque impossível não é. É trabalhoso e requer mais energia do que é exigido em qualquer outro trabalho. Não há trabalho que as pessoas evitem mais do que manter e sustentar um pensamento. É o trabalho mais árduo do mundo. Isso é especialmente real quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isso pode ser evitado quando sustentamos o pensamento da verdade. Contemplar a aparência de uma doença produz a forma da doença em sua própria mente e, finalmente, em seu corpo. A menos que você sustente o pensamento da verdade, que é o de que não existe doença. Doença é só uma aparência. A realidade é a saúde. Imagina eu trabalhando na área da saúde, vislumbrando ali na minha frente todo tipo de doença e ter contato com uma informação dessa no começo, quando eu tive há 5 anos atrás, ter contato a partir da mecânica quântica e do estudo mais aprofundado da espiritualidade, da onde eu vim, quem eu sou e vou para onde, eu ter contato com essa informação a despeito e ignorar a realidade do dia a dia. Hoje eu consigo fazer isso com total facilidade. É incrível. Contemplar a aparência de uma doença produz a forma da doença em sua própria mente e finalmente em seu corpo. A menos que você sustente o pensamento da verdade, que é o que não existe doença. Doença é só uma aparência, a realidade é saúde. Contemplar as aparências da pobreza produzirá mais formas correspondentes em sua mente. Olha o que eu falei no começo do vídeo. Contemplar as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua mente. Então, quando você se para ficar contemplando a pobreza dos outros, a pobreza alheia, as situações de pobreza, você se para ficar contemplando isso, você para a sua vida. E aí você mesmo está se impedindo de posteriormente ser bênção e ser uma ferramenta de transformação para essa realidade que você está vendo. Ah, Matilda, toda hora eu fico escondendo, que eu quero mostrar o que eu estou lendo, eu quero comprovar o que eu estou lendo. Ai, meu Deus, esse livro é demais.
A menos que você... Aqui, vamos de novo. Contemplar as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua mente. A menos que você se agarre à verdade de que não há pobreza, mas sim abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados por aparências de doenças, ou pensar na riqueza quando estamos no meio das aparências de pobreza, exige força. Mas aquele que adquire esse poder de se tornar uma mente suprema, ele pode conquistar o destino e pode conquistar o que quiser. Toca aqui. Tal poder só pode ser adquirido quando se compreende o princípio básico por trás de todas as aparências que existe. Uma única substância pensante da qual e com a qual todas as coisas são feitas. Então, precisamos compreender a verdade de que todos os pensamentos contidos nessa substância se tornam uma forma, e que o homem pode, portanto, imprimir seus pensamentos na substância para que assumam formas que se tornem coisas visíveis. Quando realizamos isso, perdemos todas as nossas dúvidas e os nossos medos, pois sabemos que podemos criar o que quisermos. Podemos conquistar o que quisermos ter e nos tornarmos o que desejamos ser. Como um primeiro passo em direção à riqueza, você precisa crer nas 3 afirmações dadas anteriormente neste capítulo. Com o intuito de enfatizá-las, eu vou repeti-las aqui. Eu ia fazer isso, acredito que eu pensei, eu vou ler de novo. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz aquilo que foi imaginado pelo pensamento. Uma pessoa pode formar coisas em seus pensamentos e, imprimindo-as na substância sem forma, é capaz de criar aquilo que está sendo pensado. Então, ele diz aqui: deixe de lado todos os conceitos do universo, exceto este conceito monístico. Reafirme-o até que fique estabelecido em sua mente e se torne o seu pensamento habitual. Leia as declarações de crença várias vezes e fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas, até acreditar firmemente no que expressam. Se alguma dúvida aparecer, jogue-a para longe, como um pecado. Não dê ouvido aos argumentos contra essa ideia. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você ficar confuso em sua fé, seus esforços serão em vão. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras e nem especule sobre como podem ser verdadeiras. Simplesmente confie nelas. A ciência para ficar rico começa com a aceitação absoluta desta fé. Então, chegamos aqui ao final, né, dessa parte, desse capítulo. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. Pensar, aprender a pensar. Então, gente, é isso. É sobre isso. Eu vou encerrar esse vídeo porque ele ficou longuíssimo. Vou dar novamente os avisos aqui rapidinho, né? Sobre a playlist. Esse vídeo faz parte de uma playlist, então existe aí uma sequência para trás dessa para você acompanhar. Na descrição tem todos os links das minhas redes sociais, Telegram, Instagram e Facebook. E também tem os links da Amazon para você olhar os livros que você tiver curiosidade e também adquiri-los e adquirir esse exemplar também da Ciência para Ficar Rico. Curta, comente, diga o que você está achando para mim saber, para mim ter um direcionamento. É muito importante o seu feedback. E inscreva-se nesse canal para você acompanhar os próximos vídeos que virão, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau para vocês. Bye, bye.